Fala galera do YouTube, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje para falar sobre o episódio 6 de WandaVision, tão esperado episódio de Halloween, que apesar de não ter sido tão bombástico quanto os outros, trouxe muitos elementos importantes para ajudar a entender o que está acontecendo na série. O episódio 6 de WandaVision começa com uma abertura inspirada na série Malcolm in the Middle de 2000. Então, a gente tem uma mistura de elementos dos anos 90 com os anos 2000. Então, já são 2 décadas representadas no mesmo episódio. Algo que fica ainda mais evidente quando a gente vê um cinema em Westview. E lá estão 2 filmes, a Operação Cupido e Os Incríveis, que são de 1998 e 2004, respectivamente. Então, mostra realmente que esse episódio representa essas 2 décadas, o que pode significar tanto um descontrole dos poderes da Wanda, que ela já não consegue mais fazer tudo certinho como ela estava fazendo antes, cada década definida de cada forma, ou que a série resolveu colocar 2 décadas de uma vez só. O que eu acredito é que o episódio 7, o próximo, vai ser o último retratando esse universo de sitcoms, e aí a gente vai ter os episódios 8 e 9 com o grande encerramento da história da série. Um dos elementos mais importantes que a gente não tem falado muito sobre isso é que o WandaVision está desmantelando o casamento entre a Wanda e o Visão. Se nos primeiros episódios começou como um casal perfeito, um casal idealizado americano, desde o episódio em que o Visão começa a ter descobertas, em que ele faz questionamentos e a Wanda acaba voltando o tempo para evitar esses questionamentos dele, a gente vê que o casamento deles está se desmantelando, e nesse episódio isso fica ainda mais evidente com o Visão conseguindo mentir para Wanda. Ele diz que ele vai fazer uma coisa e ele não faz, mostrando que ele não está mais 100% no controle da Wanda. E ela meio que entende isso e dá a liberdade para ele, para que ele não se sinta controlado, se sinta pressionado. Então a gente vê que o WandaVision também está tratando sobre relacionamentos, além de luto, além de coisas de super-heróis, também é uma série sobre relacionamento. E uma das coisas que mais ficam evidentes para mim nesse episódio é que o Pietro não é o Pietro. Por mais que ele fale de coisas da infância deles, de quando eles pegaram tifo em Sokovia, ou fale também dos pais dele, e até ele falar que antes dele estar lá em Westview, ele tinha levado tiros na rua, ele estava jogado na rua. Ele não é o Pietro que a gente conheceu no MCU e também não é o Pietro do filme dos X-Men. A gente tem várias evidências, várias coisas pequenas que colocam cada vez mais a figura do personagem do Evan Peters como o grande vilão da série, como o Mephisto. Ele faz diversas referências ao capiroto do universo cinematográfico Marvel, seja em um símbolo que ele faz com as mãos, seja numa fala que ele diz para os gêmeos, e também pelo fato de que ele está sempre querendo tomar conta das crianças, ele está querendo ser uma figura paterna para as crianças. Isso é até dito em determinado momento do episódio, que as crianças precisam de uma figura paterna e o Pietro, o tio Pietro, está sendo essa figura. Então ele brinca com os meninos, ele joga videogame com eles, ele causa a confusão com os gêmeos na festa de Halloween, e ele está cada vez mais interessado em estar próximo das crianças, o que, se ele for o Mephisto e a história seguir com o que a gente vê nos quadrinhos, que o Billy e o Tommy são fragmentos da alma do Mephisto, seria muito fácil traduzir isso como eles serem filhos do Mephisto. Então faz todo sentido o Pietro estar tendo essa figura paterna para o Billy e o Tommy. Falando nos gêmeos, é nesse episódio, justamente com o contato com o Pietro, que os dois despertam os poderes. A gente não sabe se é uma influência direta do Pietro ou se realmente eles estão desenvolvendo os poderes conforme eles vão crescendo. Eles já chegaram aos 10 anos de idade, então a gente vê o Tommy desenvolvendo os poderes de velocidade, inclusive ele está com a mesma fantasia do Pietro, e o Billy, que é o Wicano, também desenvolvendo as habilidades de telepatia. Uma das cenas que eu mais gostei nesse episódio é quando o Billy para o Tommy, ele usa os poderes dele para parar o Tommy na velocidade, e ele sente que o Visão tá tendo problemas. A gente vai falar mais sobre isso ainda nesse vídeo. E outra coisa que deixa o possível Pietro cada vez mais suspeito é que ele conversa com a Wanda, ele não recrimina ela pelas coisas que ela tá fazendo em Westview como o Visão fez, mas ele quer entender mais e ele meio que estimula ela a continuar falando. Ele cita sobre o fato de não ter tido crianças em Westview antes,
ele pergunta como foi que ela fez isso, então ele tá muito interessado em saber sobre como que a Wanda criou toda aquela situação e também acaba instigando a Wanda a aumentar o seu domo, que é algo que acontece no final do episódio. Então, no episódio 6, para mim, eu praticamente cravo que o Evan Peters não é o Pietro e sim o Mephisto. Pode ser que eu esteja enganado? Pode, mas é o que todas as evidências estão indicando até o momento. Já no núcleo da SWORD, a gente vê o Tyler Hayward assumindo uma figura vilanesca mesmo. Ele combate de frente com a Monica Rambeau, ele tem um modo de lidar com a situação da Wanda diferente do que a Monica quer fazer, e ele justifica isso pelo fato de ter sobrevivido ao estalar de dedos. Ele diz que as coisas mudaram muito nesses 5 anos em que as pessoas estiveram desaparecidas, e de certa forma a gente pode interpretar que ele está apenas preocupado com a situação, né? Já que o mundo teve diversas batalhas, os Vingadores acabaram provocando diversas perdas, e também com o estalar do dedo do Thanos, todo mundo fica muito preocupado de algo do tipo voltar a acontecer. Então, com a Wanda sequestrando uma cidade inteira, fazendo essas pessoas de refém, é daqui para ali, para isso se expandir para o mundo todo. Então esse é um dos motivos que o Hayward quer para acabar de vez com a ameaça Maximov. Isso pode justificar a postura dele meio como um vilão, mas sendo apenas um burocrata, um líder de agência. Eu não sei se eles repetiriam o fato de um chefe de uma agência, como foi com a SHIELD, por exemplo, ser realmente um vilão de verdade, como a gente viu em Capitão América, o Soldado Invernal, ou em Agents of S.H.I.E.L.D., em outras produções do MCU. Mas o que indica até o momento é que o Hayward tem muitos segredos, a Darcy descobre algum desses segredos, tem lá uma pasta especial escrito Catarata. Então a gente não sabe muito a respeito do que é isso, eu também não encontrei nenhuma base nos quadrinhos que fale a respeito disso, mas fato é que o Hayward está escondendo coisas, ele tem situações ali, como por exemplo, rastrear a assinatura do Visão, e isso entra um pouco na discussão de por que a SWORD estava com o corpo do Visão antes. Então fica nesse clima meio nebuloso sobre o Hayward ser uma ameaça vilanesca, que eu acho que no episódio 7 ele deve jogar as cartas na mesa, ele deve se revelar qual é o grande objetivo dele, se é realmente uma preocupação com o que a Wanda pode fazer, ou se ele é algum vilão disfarçado, se ele é de alguma outra organização que está infiltrada na SWORD. Eu acho que no próximo episódio isso vai ficar claro. A Monica Rambeau é praticamente confirmado nesse episódio que ela está desenvolvendo os poderes, já que a Darcy fala que as células dela estão sofrendo modificações. Então eu acho que até o final de WandaVision a gente vai ter a Monica Rambeau com poderes. E a Monica mais uma vez fala sobre a engenheira aeroespacial. Ela vai se encontrar com essa pessoa que vai dar o veículo que ela vai muito provavelmente utilizar nesse episódio 7 para tentar invadir o domo da Wanda, que está cada vez maior. Esse núcleo da Monica Rambeau com o Jimmy Woo e a Darcy tá muito bacana. Eu tô gostando da interação desse trio. Eu acho que tem mais coisas reservadas para eles no futuro do MCU. Temos nesse episódio também um comercial, acho que é o comercial mais estranho de todos que a gente já teve em WandaVision. No episódio a gente vê uma pessoa numa ilha deserta e chega um tubarão e oferece para essa pessoa um iogurte chamado Yo Magic. E apesar da pessoa aceitar o iogurte, ela nunca consegue abrir e ela acaba morrendo. É muito esquisita toda a aura da propaganda e foge um pouco do padrão do que a gente estava acostumado, já que em todos os episódios a gente tinha as mesmas figuras que a gente subentende que são os pais da Wanda e que tratavam sobre traumas da Wanda. Talvez aqui não seja mais sobre traumas da Wanda e do que ela está passando. Muitas pessoas estão dizendo que o tubarão pode ser o Mephisto, o grande vilão da série, oferecendo esse poder mágico para Wanda, que seria o Yo Magic, mas a Wanda parece que está no controle, ela tem tudo nas mãos, mas ela não consegue usar. Então essa é uma interpretação que muitas pessoas estão fazendo sobre a propaganda. Eu confesso que eu acredito sim que o tubarão pode representar o grande vilão da série, mas eu não consegui encontrar muitas outras conexões. Se você sabe ou se você tem alguma teoria sobre o que possa ser esse tubarão, deixa aqui embaixo nos comentários. E outras informações que a gente descobre nesse episódio é que, como a gente está tendo mais pessoas dentro de Westview, a banda está precisando demandar muito mais poder para lidar com isso tudo. Então, quanto mais perto do domo, mais
a Wanda não consegue ter controle sobre as pessoas. Então a gente tem algumas pessoas que ficam travadas, né, fazendo os mesmos movimentos, e tem pessoas que ficam completamente paralisadas. E é nesse momento que o Visão acaba encontrando a Agnes e ele desperta as memórias dela. Mas diferente do que aconteceu com o Norm, a Agnes ela não entra em desespero. Ela pergunta se ele está ali para ajudar e diz que ele é um vingador, mas ele não se lembra disso. E ela também fala que ele está morto. Então o Visão meio que descobre nesse momento que ele morreu no mundo real e ele sai do domo de Westview e ele acaba pedindo ajuda e a SWORD não faz nada. É bem diferente da postura que a SWORD teve com a Wanda, né? Que eles posicionaram as armas, eles esperaram aquele ataque da Wanda. Já com o Visão, eles apenas observaram, meio como se fosse bom para eles o Visão sair e eles não tomarem nenhuma atitude. O fato é que o Visão começa a se desfazer e o Billy sente que o Visão tá em perigo. Ele avisa para Wanda e a Wanda usa os seus poderes para paralisar todo mundo em Westview. Ela usa toda a sua concentração para expandir o Rex, expandir o domo. E com isso a gente vê a rajada de energia atingindo agentes da SWORD, transformando as tendas da SWORD em circo, os próprios agentes virando palhaços. Então é uma representação de que a Wanda acredita que todo aquele cerco da SWORD é uma palhaçada, é uma boa referência nesse sentido. E quando a rajada de energia passa pelo Visão, ele se recupera, volta ao normal. Então isso pra mim é um indício definitivo de que o Visão só vai sobreviver enquanto existir aquela barreira, enquanto existir o Rex. A Darcy acaba sendo sugada e ela deve fazer parte da sitcom dos anos 2010, que eu acredito que vai ser a história do próximo episódio. O Hayward consegue se salvar, consegue sair e não ser atingido pelo Rex, e a Mônica e o Jimmy Woo vão encontrar essa engenheira aeroespacial que deve ser revelada no próximo episódio. Esse, como eu falei lá no começo do vídeo, talvez seja o episódio que traz menos impacto de primeira. Assim, boa parte do episódio é bem maneiro, bem tranquilo, tem bastante humor, principalmente com o Pietro, com os gêmeos usando aquela técnica de found footage, que é uma falsa filmagem em primeira pessoa, e fica mais tenso, mais denso pro final, principalmente quando o Visão sai do domo e a Wanda acaba expandindo o Rex. Não é que eu não gostei do episódio, eu gostei sim, mas não é o melhor episódio de WandaVision como vinha acontecendo nos episódios anteriores, que cada episódio era o melhor. Ainda assim, trouxe todos esses detalhes, trouxe diversos elementos que podem levar ao Pietro ser o Mephisto. Tem também a Wanda mostrando cada vez mais que ela está com dificuldades de controlar toda essa situação, o Hayward se revelando de vez como uma figura vilanesca e, claro, a Darcy sendo levada para dentro do Rex. Como eu disse, o próximo episódio deve ser o fim da história das sitcoms e os episódios 8 e 9, o grande final bombástico de WandaVision. O que você achou do episódio 6 de WandaVision, o episódio de Halloween? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, deixa o like, que o like ajuda muito, tanto a me incentivar a continuar gravando, ver que vocês estão curtindo, como também fazer com que o vídeo se espalhe mais pelo YouTube e mais pessoas acompanhem o review deste modesto canal. Também se inscreva e compartilhe o link do vídeo com outros amigos que acompanham o WandaVision, que gostam de conferir opiniões e saber um pouco de explicações e referências sobre o episódio. E claro, se inscreva no canal, que a sua inscrição é fundamental para que o canal continue crescendo e eu continue tendo incentivo para gravar os vídeos. É isso aí, galera. Tamo junto e até o próximo review de WandaVision. Tchau, tchau.